dia. Nós vamos dar continuidade. Esse vídeo aqui faz parte da segunda aula, né? Segunda parte da segunda aula do segundo vídeo, do segundo vídeo, tá certo? Desse nosso segundo encontro. Então, vocês já assistiram um vídeo falando sobre a responsabilidade social, tá certo? Agora nós vamos focar nos tópicos que são necessários, que é a base para que você tenha condições de executar seu trabalho dentro da segurança do trabalho, dentro dos normativos, dentro do que é solicitado. Porque se você fizer um bom trabalho, se você fizer uma boa inspeção, você tem condições de ser reconhecido e evitar qualquer dano, qualquer situação de risco que venha colocar a empresa, venha colocar os funcionários, os colaboradores, a sociedade e o meio ambiente em risco. Então, você na sua função de inspeção, você tem que ter o maior cuidado de englobar ao máximo esses requisitos, esses pré-requisitos que fazem parte da inspeção, tá certo, pessoal? Então, novamente, nós vamos trabalhar com a apostila do SENAC, o questionário no final da aula, no final do vídeo tem um questionário, onde você vai passar por caderno, o questionário, e vai salvar no Google Classroom, que é também nossa forma de formalizar nosso material. Tá certo, turma? Nós já vimos alguns assuntos, já vimos inspeção de segurança, as definições. Hoje vamos ver um pouco dos relatórios, gestão de emergências, tá certo? E dando continuidade aos tópicos nos próximos encontros. Então vamos lá, pessoal. Relatórios. Nas aulas anteriores, você aprendeu os tipos de inspeções e o que define cada uma delas. Vimos os riscos também. Agora você precisará registrar as irregularidades observadas por meio de uma comunicação interna destinada ao seu superior imediato, com cópias para a CIPA e para a SESMIT, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, pessoal, dependendo do tamanho da empresa e da quantidade de colaboradores, a CIPA e o SESMIT ele é calculado. Então, uma Vale, uma Lumar, uma Ambev, uma Braskem, que tem uma quantidade maior de funcionários, a CIPA praticamente é composta de todos os seus integrantes, engenheiros, médicos, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho. Então, provavelmente, quando você adentrar em uma empresa dessa, você vai fazer parte, você está sendo contratado para fazer parte de um desses órgãos, certo? Se você é um funcionário, um técnico de outra área, você precisa saber, porque você de vez em quando vai estar se comunicando com esse pessoal sobre sua área, sobre seu trabalho, tá certo? Então, dando continuidade, os relatórios devem apontar com clareza o tipo de risco a ser corrigido. Nenhum relatório deve ser arquivado enquanto não tiver sido dada solução ao problema levantado. No relatório de investigação, é fundamental que fique registrado quem é o responsável pela correção e o prazo de execução da mesma. Então, o que o relatório tem que ter, principalmente? O tipo de risco a ser corrigido, a solução do problema, o responsável pela correção e o prazo. Por quê? Porque a partir do momento que você formalizou, que você colocou no papel que o risco existe e que você disse que você colocou a solução, colocou o prazo, as medidas têm que ser tomadas o mais breve possível para que aquela situação não ocorra, não tenhamos uma emergência, um acidente ou um incidente. Então, e principalmente que você vai assinar esse relatório de inspeção. Ele vai cair no desuso, você deu o prazo, não foi corrigido, o que aconteceu? Então, você tem que sempre estar ligado aos órgãos fiscalizadores, tá certo? Para você poder informar, para você poder estar se colocando de forma ativa aquela situação, tá certo? Nós temos exemplos aí recentes
né, de erros humanos e que ceifou a vida de muitos colaboradores da empresa, tá certo? Então, vocês têm que ter maior responsabilidade no preenchimento e na formalização dos relatórios. Esse formulário que você vai visualizar abaixo deve ser preenchido em 4 vias, da seguinte forma: primeira via, chefe de seção; segunda via, gerência de divisão; terceira via, engenharia de segurança; e a quarta via, fixa, que a ideia é ela ficar o mais próximo possível do local onde foi feita a inspeção, para que numa inspeção posterior o inspetor consiga visualizar e já fazer uso daquele material que você utilizou, tá certo? Isso é fixo, claro que você pode passar, dependendo da estrutura da empresa, essas inspeções chegam a outros tipos de departamentos, tá certo? Aqui é um modelo. O modelo provavelmente vai seguir as especificidades da indústria, da empresa, da prestadora de serviço. Então, nós teremos um básico, o número da inspeção, né, que ela provavelmente faz parte de um roteiro, data, hora, divisão, seção, chefia, responsável, o local, a máquina ou equipamento a ser vistoriado, né, uma descrição desse equipamento, as condições a corrigir, o que deve ser corrigido nesse equipamento, falhas, erros, procedimentos, ação recomendadas, o que deve ser feito para corrigir aquele ato inseguro, algumas observações pertinentes, data, visto seu e o visto de segurança do trabalho e, se possível, o visto do chefe de departamento, do responsável do local, para que ele também esteja ciente que ele foi comunicado, tá certo, pessoal? Aqui segue o modelo preenchido, tá certo? Ele colocou aqui: a máquina deverá ser parada por medida de segurança, voltando à operação somente após a instalação do dispositivo de parada de emergência. Então, aqui foi verificado um ato grave. Então, ele solicitou que a máquina seja parada. Então, essa máquina ela tem que ser lacrada, tá certo? Ela tem que ser, visualmente, ela tem que ser identificada. Se houve a inspeção, o inspetor que tem a responsabilidade, tanto técnica quanto criminal, judicial, para responder, se ele solicitou formalmente a parada na máquina, a máquina tem que ser parada e tem que ser feita as intervenções necessárias. Beleza, pessoal? Claro que isso aqui a máquina vai ser parada imediatamente. Esse formulário vai ser enviado para os órgãos, para as pessoas, aos chefes imediatos, e aí, a partir do momento que foi passado, a responsabilidade já recai também sobre aqueles que vão tomar as decisões de manter a máquina funcionando, que praticamente é a irresponsabilidade, e provavelmente numa empresa não vai fazer um grande porte, uma empresa que tem as suas responsabilidades sociais, ela vai fazer o que o técnico está solicitando. Caso não seja, ela tem que sofrer uma denúncia aos órgãos competentes e os órgãos competentes tomar as decisões necessárias. Tá certo? Então tem aqui o nome do técnico de Assunção, o Carlos Assunção, e o operador de máquina, o operador, a pessoa que estava operando a máquina. E além desse operador, você pode criar mais um campo do chefe imediato do setor, tá certo? Então, a verificação, que é o ato de fazer a inspeção. A etapa de verificação, no contexto da inspeção de segurança, engloba assuntos como desvios e erros, planejamento, lista de verificação e registro. Então, na etapa de verificação, nós temos os desvios e erros, o planejamento, a lista de verificação e registro. Vamos para a lista de verificação. Na lista de verificação, itens relacionados, nós teremos os itens limpeza e organização, prevenção e combate de incêndio,
máquinas e ferramentas, equipamentos de transporte, condições ambientais, equipamentos de proteção individual e coletiva, inflamáveis. Então, você vai, durante a verificação, você já faz um checklist para facilitar a sua inspeção. Então, os meios para divulgação de informações. Existem vários meios de divulgação das informações. Algumas empresas preferem transmitir sua imagem, seus valores e produtos através da internet. Esse procedimento de divulgação vem permitindo que a sociedade conheça e se interesse por determinado produto ou serviço. Já quando ocorrem trabalhos específicos internos, as divulgações das informações poderão ser através de e-mail, cartazes, memorando, entre outros. Em algumas empresas, as informações, como de uma inspeção, ficam restritas a pessoas responsáveis pela área ou envolvidas neste procedimento. Então, pessoal, provavelmente a empresa não vai querer que você forneça informações de uma inspeção. Essas informações são informações sigilosas, são informações internas, que você vai passar para seu gestor e para as partes interessadas da empresa. É claro que com isso, a empresa, se ela tiver dentro das normas, fazendo suas manutenções preventivas, corretivas, se ela estiver atuando, né, dentro dessa responsabilidade social, é importante ela dar um retorno à sociedade, dizendo que ter feito a inspeção, o prazo, o que foi feito. Né? Às vezes você chega nessas grandes empresas, tem lá bem na entrada, estamos há 100 dias, 500 dias, há um ano sem acidentes. Ou seja, ela utiliza-se da boa prática para também gerar uma boa imagem da empresa. Beleza, pessoal? Gestão de emergência. Definição de emergência. É possível afirmar que emergência é um evento que acontece rapidamente, desorganiza a rotina e afeta a capacidade das pessoas de agirem normalmente, exigindo ação imediata na sequência. Veja a classificação das situações de emergência de acordo com cada causa. Em situações de emergência, os fatores de risco poderão gerar danos e perdas, muitas vezes fatais. Então, pessoal, pelo desenho aqui, você vê que a gestão de emergências, você vai atuar, você vai ter uma equipe, ou você vai ter uma seção, você vai ter uma unidade que vai atuar caso ocorra uma emergência. Então, a gente vê aqui que o processo, né, ele é rápido e ele acontece, né, muitas vezes fora de controle. Então, você tem que ter medidas enérgicas e imediatas para que você possa sanar o mais rápido possível dentro de uma organização, dentro de um padrão de qualidade, para que nós possamos ter menos perdas, menos danos a pessoas, a equipamentos, aos bens da organização. Então, os tipos de emergências que a gente pode ter: emergências naturais, fogo e explosão, falhas nos sistemas, acidente de trânsito, comportamento humano. Então, o comportamento humano provavelmente é uma das principais causas. Pessoas desatentas, colaborador desatento, atitudes fora do padrão, inspeções precárias, inspeções com poucas informações, onde riscos não foram citados. Então, tudo isso pode gerar um desconforto, um ambiente de risco. Então, o plano de emergências ou o gerenciamento. Esse gerenciamento é como você vai proceder, quais são as ações que você deve proceder preventivamente e corretivamente para que você tenha o controle da situação. Um planejador de emergência necessita ter consciência que o planejamento de emergência é um processo contínuo, cíclico, iniciando com a prevenção e incluindo a prontidão, a resposta e a recuperação. Então você vê que é um sistema cíclico, é um sistema que vai se atualizando a cada momento. Então as inspeções, claro que em nenhuma inspeção você não vai ver tudo. Se faltar alguma coisa, claro que você tem que fazer essas vistorias rotineiras, cronologicamente, dentro de prazos de manutenção, de manutenções corretivas e preventivas. Então, prevenção, prontidão, resposta e recuperação. Vamos ver
cada uma delas. Prevenção permite acesso ao conhecimento e experiências adquiridas, proporcionando suporte à operação e facilitando a inspeção e controle dos processos. Visa gerar relatórios técnicos precisos, possibilitando a identificação de necessidades específicas e o registro das ações realizadas e dos resultados obtidos. Prontidão. Existe alocação significativa de recursos humanos e materiais dedicados a esta finalidade. Então, você fez a prevenção, você fez a vistoria, você tem que partir para a prontidão, você tem que ter todo o ferramental, toda a estrutura física para que aquele funcionário, para aquele colaborador, para que a organização em si, né, os equipamentos estejam com suas condições de proteções em dia. Resposta. Envolve estruturas, equipamentos e dispositivos de resposta à emergência, que devem estar presentes de modo a atender todos os cenários acidentais descritos nos planos e análise de risco. Então, um ambiente que está em dia com com seus equipamentos de combate a incêndio, se o laudo de combate a incêndio está em dia, os extintores estão com carga correta, já foram manutenidos, então você tem um nível mais alto, né, de segurança, tá certo? Se você não tem um equipamento atualizado de segurança de combate a incêndio, se os extintores estão vencidos, há um grande risco, e aí você, como inspetor, tem que tomar uma atitude drástica dentro da sua capacidade. Poxa, não vai funcionar, vamos parar aqui e só volta quando todas as exigências estiverem em dia, todas as normativos estiverem sendo seguidos à risca. Tá certo, pessoal? Recuperação. Abrange um completo sistema informatizado de gerenciamento de crise, garantindo apoio total em ações emergenciais, sejam elas vazamento de óleo, produtos químicos, terremotos, furacões, incêndios florestais ou enchentes. Permitem reunir uma série de módulos de gerenciamento administrativo, financeiro, logístico, modelos matemáticos de deriva de óleo, programação de poluentes atmosféricos, avaliação de impacto e valoração de danos ambientais. Então, pessoal, nós temos duas usinas nucleares, né, Angra 1 e Angra 2. Então, aqui, graças a Deus, nós não temos problemas de terremotos, de tsunami, mas o Japão passou por isso e uma das instalações de usinas nucleares foi atingida e provavelmente a recuperação, que é um processo, né, após o ocorrido, de restaurar as condições de trabalho, foi utilizado. Provavelmente Angra 1 e Angra 2 tem planos de contenção, planos de preventivos e corretivos para um caso desse. Claro que, tecnicamente, é inviável termos um terremoto, furacões, mas deve ser estudado e deve ter todo um planejamento para caso isso ocorra. Certo, Tom? PDCA. O ciclo do PDCA é utilizado para controlar o processo com as funções básicas de planejar, executar, verificar e atuar corretamente. Para cada uma dessas funções exige uma série de atividades que devem ser realizadas. Cada letra do ciclo corresponde a um termo do vocabulário americano que se traduz das seguintes formas. Então, P de planejar, plan, do de executar, check de checar, verificar e controlar, e a action, de agir. Então, você vai ter novamente um ciclo. Novamente, você tem uma atualização cronologicamente das situações, tá certo? Então, você vai fazer um planejamento dentro das condições financeiras, né, da empresa, para que ela vá gradualmente chegando a um nível cada vez mais seguro, né? Você vai planejar, define métodos de alcançar as metas. No do, eduque, treine, execute o trabalho. Então, você vai ter um projeto social dentro da empresa para que todos estejam voltados para aquela mudança comportamental e, durante o trabalho,
Verifique os efeitos do trabalho executado. Você vai verificar o que deve ser feito, como deve ser feito e os procedimentos. E ação, você vai atuar no processo em função dos resultados. Do que você já fez, você vai usar para, novamente, alimentar esse ciclo que é, né, ininterrupto. Ele continua durante seus cronogramas de vistoria, de inspeção. Chegamos ao nosso segundo questionário. Vocês vão pegar esse material, passar para o caderno, tirar foto, salvar no Google Sala de Aula e mandar para mim no WhatsApp, no privado aí, as atividades. Então vamos lá. São 6 questões relacionadas aos 2 vídeos, tá certo? E aqui vocês vão ficar com uma dica. Novamente, eu estou deixando algumas dicas de estudo, já que a gente tem um foco tanto no Enem, em concursos, como na profissão técnica de vocês, tá certo? Então, dica número 1, escolha um ambiente para estudar. Você precisa de silêncio e uma iluminação adequada para se concentrar nas leituras e exercícios. Beleza, pessoal? Tem que procurar um ambiente agradável, uma mesa, uma cadeira confortável e dentro da nossa ergonomia, certo? Elabore um cronograma. O segredo para se dar bem nos estudos é conseguir um bom desempenho nos concursos públicos ou em qualquer outro exame, é fazer um planejamento. Então, quando você planeja, quando você tem um cronograma, tanto diário, mensal e semanal, você consegue eliminar percalços, você consegue eliminar problemas, evitar retrabalhos, evitar estudos, né, sem um bom rendimento. E você consegue, né, já que estamos num período de pandemia, você consegue agregar ali espaços para fazer atividades dentro da casa, ajudar sua mamãe, ajudar o papai e ainda ter um bom rendimento. Dica 3. Defina as metas diárias. Para uma rotina de estudos eficiente, será necessário definir metas diárias. Então, como citado anteriormente, diariamente você termina o dia e você tem ali, né, dentro daquele dia você conseguiu gerar bons resultados, um bom estudo, e você está ciente que está gradualmente, né, chegando a um objetivo. Aproveite pequenos intervalos para repassar o conteúdo. Se você tem um dia a dia muito agitado, aproveite pequenos intervalos para repassar o conteúdo. Que tal fazer uma revisão rápida enquanto está no ônibus, deslocando-se para o trabalho? Ou ainda no intervalo do almoço. Então, às vezes a gente tem algum intervalozinho, no horário do almoço. Hoje nós estamos na pandemia, você provavelmente às vezes acorda um pouquinho mais tarde, mas se você mantiver aquele horário de acordar, você também tem aquele horáriozinho mais cedo que você pode estar utilizando para se organizar, né, para estar revendo assuntos, né, alguma dica, tá certo? Se preparando para a rotina dos estudos. Muito obrigado, turma. Foi bom estar com vocês. É importantíssimo que vocês aproveitem esses vídeos. Não fiquem só nos vídeos. Busquem informações. Normativo é a base da segurança, saúde e higiene do trabalho. Então, busquem essas ferramentas. Busquem estar com material debaixo do braço, muita informação, porque é com essas informações, com esses normativos, que você vai discutir e vai impor, né, sua responsabilidade e seu conhecimento, e vai garantir seu emprego, vai garantir que você está atuando ativamente no processo de dar condições aos seus colaboradores, porque você é responsável, somente você, como engenheiro, como técnico de saúde, técnico de segurança do trabalho, que você está atuando dentro dos normativos da empresa e que você é parte importantíssima para que eles tenham uma qualidade de vida, uma qualidade no trabalho deles. Beleza, pessoal? Então, deixei aqui um motivacional. Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que você vai levar para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer forma. Então, o tempo passando, vocês estudando, vocês estão amadurecendo e estão a cada vez mais próximos da realização do sonho de vocês. Beleza, turma? Um abração e até mais. Até o próximo vídeo. E até a próxima aula, dando continuidade ao processo das aulas
remotas. Abração, tu.